Olá, você está no programa Alma Querida, no qual nós respondemos os e-mails dos nossos queridos amigos que nos escrevem pedindo orientação sobre algum tema. O primeiro e-mail de hoje, a pessoa gostaria de saber a causa da sensação de calor nos pés. E ela diz: querida Dom Nonato, ela ou ele, né? Eu e minha esposa, então é ele. Somos grandes fãs do Senhor. Sou frequentador e trabalhador do Centro Espírita Seara do Mestre Jesus, em minha cidade, Mato Verde, Minas Gerais. Uma colega frequentadora do centro, que é médium, me perguntou sobre a causa de sentir calor nos pés. Então ela sente calor nos pés. Segundo ela, os pés não esquentam quando ela coloca as mãos. Os pés não esquentam quando ela coloca as mãos nos pés dela, com certeza. O pé está quente, ela coloca as mãos, os pés devem esfriar. Ela gostaria de saber o que causa esta sensação. Fique na paz do Senhor, que Ele te dê muita força e energia para continuar esse trabalho maravilhoso, Mato Verde, Minas Gerais. Meu querido irmão, muito interessante esse questionamento que você traz. Primeiro, não é só a causa da sensação do calor nos pés, é porque é que esta senhora, sua amiga, quando ela coloca as mãos nos pés, os pés não esquentam. Então, o que é que nós temos que deduzir disso aí? A vida é feita de metáforas, compreende? E o plano espiritual nos fala através de metáforas. Da mesma forma que o plano espiritual superior falava com a humanidade, quando era uma humanidade ainda nos primórdios, como se nós pudéssemos dizer uma humanidade infantil, que era através da mitologia. Nós costumamos dizer que a mitologia é a pedagogia do plano espiritual superior para uma humanidade ainda na infância. Imagine você que está sempre falando através de metáforas. É o Édipo que explica por que é que nós temos os meninos uma espécie de um amor tão grande, uma tendência a ficar idolatrando a mãe e afastando o pai. E as meninas afastando a mãe e idolatrando o pai. Então, o complexo de Édipo nos meninos é o complexo de Eletra nas meninas. Tudo isso vem da mitologia. Vocês já ouviram falar no leito de Procusto? Quando alguém tem uma ideia muito fixa que tem que ser assim, a gente diz, é o leito de Procusto, a cama do Procusto. O Procusto era um personagem mitológico, dizia-se que ele assaltava as pessoas que passavam dentro de uma floresta nas imediações da casa dele. Bem símbolo do sono. E levava para a casa dele. Tirava os haveres dessa pessoa, ele era um assaltante, mas ele tinha que pôr as pessoas para deitar na cama dele. Se você fosse do tamanho, se fosse o assaltado, né? E do tamanho da cama dele, muito bem, você podia ir embora no outro dia sem os seus haveres. Mas se você fosse menor do que a cama dele, ele põe no esticador, ele te esticava até você ficar do tamanho da cama. Se fosse maior, ele te punha num lugar onde cerrava um pedaço. Mas você tinha que ficar do tamanho da cama dele. É interessante que isso aí, o leito de Procusto, é bem a nossa mente. Nós temos uma tendência de tudo que nós pegamos, nós queremos que seja do tamanho daquilo que está na nossa cabeça. E o mais interessante é que eu falei sobre isso numa palestra, e uma pessoa que estava presente, uma educadora, ela foi fazer um curso de pós-graduação, e a tese dela foi a escola oficial como leito de Procusto da educação. Quer dizer, o Estado tem uma forma de educar e todo mundo tem que se ater ao tamanico daquela cama que o Estado está propondo para a mente das pessoas. Aí ela começou a estudar e depois me telefonou dizendo, mas onde é que está esse mito do Procusto que eu não acho? Falei, o mito do Procusto está dentro do mito do Teseu, porque foi o Teseu que acabou matando o Procusto. É interessante como a lei de ação e reação já estava lá. Vocês querem saber como é que o Procusto morreu? Morreu sendo esticado e encolhido, até que morreu. Aquilo que a gente semeia, a gente tem que colher, né? Então, o que é que metaforicamente pode estar nos dizendo uma sensação de calor nos pés, e quando você coloca as mãos nos pés, o calor passa? Significa que você precisa ter atenção por onde está andando. Como é que você está usando a sua caminhada? Os pés servem para caminhar, né? Se você fala em pés, o que é que você pensa? É como se estivesse numa situação de terapia psicanalítica, o que é que nós poderíamos dizer? Se você fala em pés,
O que é que os pés lembram você? Lembra caminhada, lembra escada, lembra ascensão, lembra descenso, você subir, descer. A outra coisa também, dar com um pé, não é isso? Dar pontapés, chutar. Então, dentro daquilo que está na lei de Deus, está na nossa consciência, que você deve fazer exatamente para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você, o que será que você fez com os seus pés? O que é que representa a sua caminhada na vida? Você tem pé quente, a gente diz assim, pé quente ou pé frio? Tem mais essa, né? Pé quente ou pé frio? Uma coisa eu posso te dizer, não tenho como te responder o que é que causa essa sensação. Mas uma coisa eu posso dizer, é causado pela atitude mental da pessoa. As nossas doenças, sejam doenças físicas ou não, sejam psicossomáticas, são causadas pela nossa maneira de pensar. Ah, mas eu já nasci com isso. Então é porque você já trouxe isso na sua genética e a sua genética te é dada pela sua maneira de pensar no passado. Você escolhe a genética, você não é o escravo da genética. Ah, mas isso é do meu pai. É do seu pai, você escolheu o seu pai. Olha, pelo amor de Deus, eu preciso do patrimônio genético deste meu irmão, eu quero ser filho dele, para eu enfrentar tais e tais e tais provas. Então você vem aqui, enfrenta essas provas e, mercê das provas, você se desenvolve espiritualmente. Normalmente acaba fazendo um aprendizado. Por exemplo, como diz Paulo de Tarso, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. E de tudo devemos dar graças. Então essa pessoa precisa dar graças a Deus por esses pés. Ela faz essa pergunta e esses pés estão trazendo uma advertência. Cuide do seu caminhar. Cuide do que você faz com seus pés. Cuide do seu caminho, cuide do seu andar. A outra coisa também muito interessante no processo de espiritualização do planeta é essa situação de que tudo concorre para o bem. O pé dessa irmã, que esquenta e esfria quando ela põe a mão, suscita um e-mail como este que nos foi enviado. Aí, um responsável por um programa lê o e-mail no ar, como eu estou fazendo. Muitas pessoas começam a pensar, eu preciso começar a cuidar do meu andar, eu preciso começar a cuidar dos meus pés, eu preciso ver como é que eu estou caminhando na vida, para que eu não venha a ter problemas no meu andar. É isso aí o que nós poderíamos dizer, viu? Obrigado pela sua participação. Vamos ver agora o que é que diz o nosso próximo e-mail. Olha só, outra vez a questão de sonhos, né? Sempre sonho que perdi minhas sandálias. Olha que ousado, né? Tem a ver com o andar também, né? Olá, em primeiro lugar, quero parabenizá-los pelo programa e dizer que tem me confortado bastante. Gostaria de fazer uma pergunta sobre sonhos. Sempre sonho que perdi ou deixei minhas sandálias em algum lugar e tento encontrá-las sem sucesso. O que isso pode significar? Desde já agradeço, obrigado, dessa vez de Salvador, na Bahia. Esta mensagem. É interessante, né? Uma esquenta os pés e os pés esfriam quando ela põe as mãos. Outra esquece, sonha que está esquecendo as sandálias. Sandália também tem relação com o andar. A sandália é o quê? É um apoio para os seus pés. Então, o seu sonho está te advertindo. Lembre-se, tá? É muito interessante. Nós falamos, eu me esqueço, ao invés de dizer, eu devia me lembrar. Porque as palavras são importantes na nossa vida, né? Jesus diz assim, pelas tuas palavras sereis justificados, pelas tuas palavras sereis condenados. De nenhuma palavra frívola que disserdes, te livrarás das consequências no dia do juízo. E o Salomão diz, né? Na língua está o poder da vida e da morte. Então, nós temos a mania de dizer, olha, não se esqueça disso. E aí a pessoa depois fala, você me avisou, mas eu acabei esquecendo. O nosso inconsciente não registra o não. E aí imagine, não se esqueça disso. Tira o não, o que fica? Esqueça-se disso. É tão interessante, um dia desse eu estava de passagem na minha sala e assistindo, estava lá um programa de televisão, e estava o Isamitiba, que é um grande terapeuta, né? Falando exatamente sobre esse tema.
E de relance ao passeio ele estava dizendo, por que que uma criança muitas vezes se machuca? Ele está em cima da mesa e a mãe diz assim, não pule. Tira o não, o que que fica? Pule. Aí ele pula e se machuca, né? Mas a mãe fala, mas eu falei para você não pular. Tira o não, fica pular. Falei para você pular. Então veja só, eu sempre me esqueço da sandália. Significa, você não se lembra da base dos seus pés, no seu caminhar. O seu sonho está te dizendo para você, pense no seu caminhar. Como é que você está caminhando na vida? Como é que está a sua caminhada? Como é que estão os seus caminhos? Ou que caminhos você está fazendo? Porque o caminho de agora é a semente para o caminho do futuro. Aquilo que semear, disto mesmo havereis de colher. E o nosso caminhar é uma semente. Então, os seus pés te levam aonde? É interessante, né? Essa questão dos pés. Nós costumamos dizer o seguinte, que se você tiver controle dos 5 grandes, você tem o controle quase que total da vida. Quais são os 5 grandes? 2 deles são os pés. São os 2 grandes. Os outros 2 grandes são as mãos. E o outro grande é a língua, a boca. Se você controla por onde anda, o que você faz e o que você fala, mas não só o que fala, em se tratando da boca, se você controla o que entra e o que sai da boca, por onde você anda e o que você faz, você tem quase que o controle da sua vida. Mas para você fazer isso, para você lembrar-se das sandálias, você lembrar-se das luvas, e você lembrar da água que você tem que pôr na boca, muitas vezes, para não falar, né? Ficar com a água na boca. Quem assistiu o filme Nosso Lar lembra-se, ficava lá com a água na boca. E o Chico também falava disso, por isso que puseram no filme. Que o irmão aconselhava, a água, você vai falar assim, põe água na boca e fique segurando, bochechando, muitos minutos. Aí você vai fazer mais do que aquela história de contar até 10, você vai contar bastante, você fica com água na boca. Então, se você controla os seus pés, as suas mãos e a sua boca, você tem quase que o controle da vida. Agora, como é que você vai ter controle do seu andar, do seu fazer, do seu falar? Aí vem a disciplina do desenvolvimento da vontade. Nesses programas nós já falamos várias vezes, né? A vontade é a capacidade de fazer o que é certo. No caso nosso aqui, a vontade é a capacidade de andar no caminho certo. Dos 5 grandes, fazer o que é certo. Da boca, falar o que é certo. Então, o desenvolvimento da vontade. O desenvolvimento da vontade tem uma oposição. É o desejo. O nosso desejo já está desenvolvido, nós não temos que desenvolvê-lo. Pelo contrário, temos que inibi-lo. E para inibir o desejo, nós temos que desenvolver a vontade. Por exemplo, fazer o que é certo. Nossa, eu tenho diabetes, sou hipertenso e tenho sobrepeso. Mas o meu desejo daquele pudim de leite condensado é insopitável. Eu não consigo me controlar. Vai pagar o preço. Aumenta a pressão, né? Vai haver uma espécie de depósito de ateromas nas suas artérias, elas vão ficar mais apertadas, aumenta a pressão. Você engorda, vai ter um acúmulo de células adiposas no seu organismo e o seu éter químico tem dificuldade de fazer as excreções. Porque você não dá tempo, então você vai pagar por isso. Isto já é uma forma de andar na vida. Então, todo o desafio é para desenvolver a vontade. O que o Evangelho nos pede é desenvolvimento da vontade. Você fazer o que é certo é desenvolvimento da vontade. Fazer o que o mundo faz é só expressão do desejo, da matéria. Ou se não dito de uma maneira mais teórica, né? Fazer o que o mundo faz é viver pelo ego. Desenvolver a vontade é viver pelo self. Fazer o que o mundo quer que você faça, viver conforme o mundo, conforme a forma do mundo, né? É você fazer exatamente aquilo que o mundo quer. Satisfazer os desejos, os instintos. Viver segundo a sua natureza física, o seu corpo etérico, que é das energias, e o seu corpo astral ou de desejos ou emocional, que é a sua aderência às coisas da matéria. Ora, viver segundo o espírito, que é pela vontade, é você viver segundo o seu corpo causal,
ou seja, de um mundo que nem imagens tem. É o mundo onde está a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, compreende? A lei de Deus na consciência, são essas coisas abstratas, é desse mundo já do mundo do espírito. Você ir para o plano do amor incondicional, do plano do amor divino, que é do amor não desejo. É esse amor que Paulo descreve na Epístola aos Coríntios, capítulo 13, quando ele fala: tudo suporta, tudo crê, tudo aguenta, não busca os próprios interesses, não se ufana, não se ensoberbece, mas o amor nunca acaba. É desse amor que ele está falando. Esse amor é regido pela vontade, que é amar o próximo como a si mesmo e fazer pelo outro o que você gostaria que se fizesse a você. O que você gostaria que se fizesse a você? Que andasse uma segunda milha com você, que te perdoasse 70 vezes 7, que te desse o outro lado da face para você se surpreender e não ficar batendo nos outros, para você mudar completamente. Aí sim, você teria um outro tipo de andar e provavelmente não teria sonhos como esse de que você estava sempre esquecendo as suas sandálias, ou seja, o seu andar não tem base, os seus pés não têm base. Você está sempre esquecendo a sandália em algum lugar. Então você voltaria a dizer assim: eu sempre me lembro das minhas sandálias. As suas sandálias são o quê? O Evangelho do Cristo. Vamos ver agora o outro e-mail que nos foi enviado, que o cidadão diz assim: minha ex-namorada parece estar me punindo. Olha só, né? Ex-namorada parece estar punindo. É interessante, porque se é ex, já devia ter terminado. Mas como nós sempre falamos, ninguém sai da nossa vida depois que entra. Ninguém sai da nossa vida depois que entra. Eu tenho uma experiência de consultório muito interessante, que um cidadão grandalhão chega uma vez, e assim com a cara de poucos amigos, ele estava envergonhado. Por que você está desse jeito, né? Não, estou envergonhado. Por quê? Porque eu contratei um travesti para fazer uma felação em mim. Né? E qual é o problema disso? Ele já era espírita, né? Falei, o que você está chateado? Por quê? Estou envergonhado agora, aquele cara. Tá. Falei, não tem problema nenhum. O único problema que você criou é você ter que agora administrar esse relacionamento para o futuro. Administrar como? Olha, ele entrou na sua vida. E agora você vai ter que transformar esse relacionamento em amor espiritual. Ele um dia vai ser sua namorada, sua mulher, seu filho, sua esposa, sua mãe, seu pai. Mas eu paguei, disse ele. Falei, você pagou um preço, agora vai ter que pagar o outro, que é o espiritual, né? Mas é assim, falei, é assim. Ninguém entra na nossa vida sem que nós assumamos a responsabilidade de administrar esse relacionamento de uma maneira tal que ele se transforme naquele amor de que falou Paulo de Tarso. O amor que não busca os seus próprios interesses, não se ufana, não arde em ciúmes, não se ensoberbece, mas tudo suporta, tudo crê, tudo aguenta, tudo passa e nunca acaba. Por quê? Porque as pessoas são colocadas nos nossos caminhos para que nós andemos com elas e para que sejamos um dia arcanjos de mãos dadas no trabalho do Cristo. Então ele diz, tenho 25 anos e minha namorada tem 20. Ela é muito ciumenta e insegura. É ex e é ciumenta, né? Terminou comigo por causa de uma viagem que fiz com minha tia para Israel e Itália. Ela não foi, né? Então o que ele foi fazer sozinho lá? O ciúme fica, né? E mesmo assim, ela continua com ciúmes. Está separada, mas continua com ciúmes. Ela diz que não sabe se quer continuar solteira ou ficar comigo. Eu não entendo. Parece que ela está me punindo. O que você acha? Abraços, Minas Gerais. Né? Parece que ela está punindo. O que eu acho disso? Né? O que eu acho? Será que a namorada está punindo? Ela está punindo, sim. E está se punindo também. Ela está se punindo. Por que ela tem que atrair um cidadão de quem ela tem ciúmes? Você, quando tem ciúmes, faz uma imagem. Uma imagem de quê? Normalmente as mulheres mais ciumentas são aquelas que, pelo nosso trabalho, até com terapia de vida passada, as mais ciumentas são aquelas que aprontaram noutras vidas. E a mais ciumenta, sabe quem é? Acima de tudo, a mais ciumenta é a amante da encarnação passada. É interessante que qual é o grande sonho da filial, da amante, da outra?
O grande sonho dela é ser a uma, é ser a matriz, é de ser a primeira e não a segunda. E como todos os sonhos precisam ser realizados, ela vai realizar esse sonho. Ela não vai entrar na vida, quer dizer, uma amante não entra na vida de um homem para terminar desse jeito. Um dia ela vai ter que estar com ele. Por quê? Entrou na vida, tem que administrar. E ela fica com aquele desejo. Eu queria ser a matriz, eu queria estar com ele sempre. Numa outra encarnação ela realiza o sonho e vai estar com ele sempre. Aí ela vira a matriz, mas ela fica morrendo de ciúmes. Por quê? Ela fica dizendo, é como se ela dissesse para o marido, eu sei que você vai me trair, eu te conheço. Afinal de contas, numa encarnação passada, você era casado e traía sua mulher, quem é que disse que você mudou? E traía comigo. Né? Então, ela fica com aquele medo dela, porque ela se coloca nas outras mulheres. Então, quando ela faz isso, é claro que ela vai morrer de ciúmes, né? Vai ficar com ciúmes muito grande. Nós vamos voltar a falar sobre isso depois do intervalo, porque agora nós estamos chegando ao final desse bloco, daqui a pouco nós voltamos. Aguarde aí. Nós estamos de volta, você está no programa Alma Querida e eu estou respondendo um e-mail de um cidadão que diz que a ex-namorada parece que está punindo a ele, que ele tem 25 anos e a ex-namorada tem 20, que ela é muito ciumenta e insegura. Terminou com ele por causa de uma viagem que ele fez à Itália e Israel e mesmo assim ela continua com ciúmes. E ela diz que não sabe se quer continuar solteira ou ficar com ele. Ele não entende e sente que parece que ela o está punindo. E pergunta o que nós achamos. Nós já falamos bastante sobre essa questão dos ciúmes, sobre o que é você ter ciúmes e que isso está preso a encarnações passadas. E normalmente a mulher ciumenta, ela projeta nas outras mulheres o que ela faria se ela não estivesse nessa situação. E ela tem do homem uma imagem de infidelidade, e daí ela fica insegura. Ela fica insegura. E isto é perfeitamente natural, porque as mulheres de hoje, né, muitas vezes são os homens de ontem. E a outra coisa, mesmo que sejam as mulheres de ontem e de antes de ontem, elas sabem o que fizeram. E os seres humanos aqui no planeta ainda não desenvolveram a capacidade de levar em consideração este assunto que é tão importante, que é a fidelidade. Por quê? Porque a natureza está dizendo para você continuar desejando. E o desejo, ele não é vinculado a uma pessoa, ele é vinculado a uma estrutura material. Então, o homem, ele se interessa por outras mulheres e a mulher por outros homens. Não tem cabimento falar assim, olha, não quero que você se interesse por mulher nenhuma. Eu dizia isso brincando para minha afinada esposa, né? Bem, se eu não puder achar as outras mulheres bonitas, não tiver desejo por outras mulheres, como é que eu vou desejar você? Então eu vou ter que ficar castrado. Mas, então como é que você vai fazer? Eu falei, muito simples, como eu faço. Você, né, se tem alguma mulher, sempre que acontece isso, passa uma mulher bonita, né? Já falei sobre isso aqui. Então, eu já brinco dizendo assim, vai com Deus, minha filha, que Deus te abençoe, muita luz e que você seja capaz de vencer sua prova. Por quê? Porque há uns 45, 50 anos, um mentor me disse que as provas mais difíceis de se vencer são da beleza, da riqueza e do poder. E ainda exemplificou, vê o que uma mulher bonita passa na vida e como é que muitas vezes ela mete o pé pelas mãos e acaba prejudicando a encarnação. Então, isso é difícil. E aí, o que eu faço? Se é uma mulher bonita, eu fico com a imagem dela. Aí eu não vou ficar fazendo aquele papel assim, eu não quero nem pensar, eu não quero pensar, eu não quero pensar. Terminei de falar agora há pouco, quando você fala não, né, eu não quero pensar, tira o não, diz eu quero pensar. Aí a imagem não sai da cabeça. Então eu não fico com o não quero pensar. Eu quero pensar e quero fazer uma coisa. O que eu faço? Pego aquela imagem e tiro a energia da imagem, inclusive acompanhando com a respiração.
tiro a energia da imagem e ponho nas imagens que me interessam. Então, o que eu quero pensar. Eu tiro daquela que não quero e ponho naquela que quero. Tiro a imagem daquela mulher, o seminário Os 10 Mandamentos, Os 4 Temperamentos, esse programa Alma Querida, No Limiar da Nova Era, Aldeia Felicidade, Atração Suprema, Metas Crísticas, o Retiro Flor de Lis, seminário no Retiro, dirigir o Instituto Fraternal de Laboterapia. Enfim, são muitas as minhas tarefas e elas estão como que numa lista na minha cabeça. Então, eu tiro a energia que está negativa na minha mente, tem uma imagem negativa, tiro a energia nessa imagem e ponho nas imagens que eu quero. Então, seja você o roteirista da sua vida. Não fique, se você vai ter que lidar com ciúmes, você fica pensando, põe nas mãos de Deus, você não vai ter que controlar todo mundo. Você está num relacionamento com um homem, se você é uma mulher ou com uma mulher, se você é um homem, vai querer ficar pensando que você está controlando o outro. E o que é pior, você precisa tomar cuidado, porque você está esperando que aconteça com você aquilo que você fez no passado. Será que ele vai me trair? Será que ele vai me trair? Será que ele vai me trair? Será que ele vai me trair como ele traiu a mulher dele no passado para ficar comigo? Percebe? Então você precisa começar use as suas metas e depois você pega essas energias e coloque luz no seu marido, ou coloque luz no seu esposo, ou coloque luz no seu namorado, ou coloque luz na sua namorada. Entregue para Deus. Você não vai conseguir controlar o comportamento de ninguém. Vai ser muita coisa se você conseguir controlar o seu. Aí é onde você tem que ter confiança. Se o outro apronta, você não pode fazer nada. Tá? O problema é dele. Aí você vai tomar suas providências em razão das suas crenças e da lealdade que você quer ter a você mesmo. Você pode ter firmeza e carinho, firmeza e ternura. Agora, meu amigo, o que você pode fazer com a sua namorada? Se ela está nessa indecisão, pode conversar com ela, levar em consideração tudo isso que você está ouvindo aqui, se você estiver ouvindo o programa, e você propor a ela, se ela quiser continuar, que vocês podem lidar com o ciúme dela. Mas vocês vão ter que conversar bastante. E aí vem o segundo item desses assuntos, quando nós tratamos, que é o que eu sempre falo. Como é que são os seus 3 relacionamentos anteriores? Como é que são os 3 dela? Quais são esses 3 relacionamentos? O seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com o plano espiritual e o seu relacionamento com você mesmo. O seu relacionamento com Deus. Como é que você acha que Deus está inserido na sua vida? Você procura fazer a vontade de Deus ou a sua? Deus tem uma significação especial para você? E como é que é isto para ela? Depois, o segundo relacionamento, você e o plano espiritual. O Kardec disse, os espíritos interferem em nossas vidas? E a resposta foi, muito mais do que vocês são capazes de imaginar, via de regra são eles que dirigem vocês. Nossa, você sabe disso? Como é que é orar e vigiar para você? E o terceiro relacionamento é você com você. Como é que eram os seus pais? Que educação você recebeu? Quais são os seus valores? E como é que é o terceiro relacionamento dela? Quais são os valores dela? E aí você vai verificar se tem compatibilidade ou não. A gente faz isso? Claro que não. Eu só vejo se ela é bonita, se me atrai, se faz isso, faz aquilo. Né? Por isso que tem namoro. Hoje em dia tem muito essa história de namorido, né? Fica junto, vai até morar junto. Depois decide se querem continuar ou se separam. É para fazer o quê? Para fazer esta harmonização. E qual é a coisa mais difícil que você tem que fazer? A coisa mais difícil é aprender a conversar com ela. E fazer com que ela aprenda a conversar com você. Por quê? Porque os valores dela podem ser diferentes dos seus. E se os valores são diferentes, vai dar choque. Então nós temos que harmonizar os valores. Eu tenho o caso de uma cliente que chegou no consultório com o marido, eles estavam para se separar. Saíram entre beijos e abraços, porque numa sessão eles acabaram descobrindo, depois de eu investigar de várias formas, fui investigar o sistema de valores. O valor mais alto para ele era liberdade e o valor mais alto para ele era lealdade. E ele saía do serviço no fim do dia, ia para o bar, bater papo com os amigos, tomar umas e outras, depois ele ia para casa. Isto era o ritual dele. E era a prova de que ele tinha liberdade. Mas ela pegava, quando ele estava no bar, ela ligava para ele. O que você está fazendo? Com quem você está e tal? Ele sentiu uma invasão à liberdade.
E ele brigava por causa disso. E ela disse, o valor, quando eu verifiquei, o valor mais alto para ele era a liberdade. O mais alto para ele era a lealdade. Ele sair do bar sair do serviço e ir para o bar ficar com os amigos, era falta de lealdade para com ela. E ela se sentia agredida nisso. E ela dizia para ele, eu não quero agredir sua liberdade. E ele, eu não quero agredir sua lealdade, né? Quando nós pusemos as coisas em pratos limpos. Aí ajudamos o casal a encontrar uma forma de que ela ficasse satisfeita vendo respeitados os seus valores, principalmente o valor de lealdade. E como é que ele ficaria satisfeito se ele se sentisse respeitado no valor liberdade? E ficou feliz quando ela disse que não tinha intenção de cercear a liberdade dele. E ele não estava sendo desleal a ela, disse ele. Então, é importante levarmos isto em conta, porque desses relacionamentos preliminares, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com o plano espiritual ou com os espíritos, e o seu relacionamento com você mesmo, vai derivar o relacionamento com o seu parceiro conjugal. O seu parceiro de leito, o seu parceiro de residência, o seu parceiro de casa, o seu parceiro de educação de filhos, o seu parceiro de caminhada na vida. Para isso você precisa se comunicar com o seu cônjuge, ou se não com o seu parceiro. Este é o desafio maior. É você se comunicar com alguém num nível tão intenso como esse, que é o de você se comunicar com alguém que vem todas as noites para o mesmo quarto e todas as noites para a mesma cama. Você brigar com alguém lá no seu serviço, não tem muito problema, porque o adversário vai ficar na sala dele, você vai ficar na sua. E não tem que ficar dando satisfação um para o outro. Mas brigar com o marido ou brigar com a mulher, ficar nessa situação de ter que estar perto e não conseguir nem falar, ou senão você vai falar, sai briga, isto é muito difícil. Então, esse quarto relacionamento, que é o relacionamento conjugal, depende dos outros três. Como é que você pode viabilizar uma solução? É conversando. É perguntar, né? Você diz assim, eu quero isto. E a outra diz, eu quero aquilo. E cria assim um impasse. Se você for capaz de dizer, vamos ver o que é que ele quer, o nosso Criador, o que é que ele quer. Então, quando você se faz essa pergunta e você implementa com o outro uma prece de pedido de ajuda, você fica mais à vontade, né, depois para, vencendo a prova, caminhar para outras provas, porque a vida é assim. Servo bom e fiel, foste fiel nas pequenas coisas, te daria a intendência das grandes. Nós estamos sempre caminhando no sentido de vencermos provas mais difíceis. Hoje ainda brinquei, né, dizendo num grupo, que a vida é como se fosse uma viagem to Tyson, ou seja, até Tyson. Tá? O que significa isso? Como é que nós vamos fazer esta viagem até Tyson? Nós vamos começar com peso pena, peso galo, peso leve. E vamos apanhar bastante. Vamos cair algumas vezes, vamos levantar, até que um dia nós sejamos capazes de derrubar o nosso adversário. Quando derrubamos o nosso adversário, o que vai fazer o treinador? Ele vai colocar um adversário mais pesado. Eu não conheço muito essa escala do boxe, né? Mas vai indo até que você vai derrubando um, derrubando outro, derrubando outro, até que um dia você esteja já lutando com peso pesado. Se você for muito bom, você chega a lutar com o Tyson. Eu nem sei quem é o campeão dos pesos pesados agora, mas como o Tyson ficou famoso, então até o Tyson. Agora, a coisa mais bonita que existe é que nesta jornada, quando você derruba alguém e ele vai para a lona, né? O que você faz? Você vai lá, dá a mão, levanta e agradece. Então, o seu adversário não é seu inimigo, é seu treinador. É por isso que nós falamos que obsessor é personal trainer, e muitas vezes o personal trainer está em casa. O personal trainer é a esposa, o personal trainer é a namorada, o personal trainer é o chefe. Nós temos um monte de personagens trainers no nosso caminho. E nós temos que agradecer isso. Nós estamos aqui para nos desenvolvermos. Mas o que nós fazemos? Agimos como crianças. Nós não queremos saber da disciplina, da educação. Então nós fazemos um chilique.
Ora, é isso que a vida nos pede? Não, ela nos pede que nós sejamos capazes de ter esse desenvolvimento que nos leve cada vez mais perto de cumprir as metas que o Cristo nos trouxe. Tudo que ele fala é aquilo que está como sendo a lei de Deus na consciência. E essa lei de Deus na consciência é o Evangelho que nós temos que viver. Seja com o nosso marido, nosso colega de trabalho, nosso chefe, nossa esposa, nosso namorado, tá? Nossa namorada. É assim que nós temos que viver, sempre buscando. Esse desafio que eu estou sentindo, que eu estou fazendo agora, está me desafiando a quê? Qual é, da lei de Deus, o princípio que eu estou sendo desafiado a aplicar aqui agora? Se nós fizermos isso, nós começaremos a nos desenvolver mais e mais e mais. Tu, Tyson, ou seja, até Tyson. Vamos ver o outro e-mail que nos foi encaminhado agora, né? Alguém que diz assim, meu marido não me dá valor. Olha só, parece que o programa de hoje está girando em torno disso, né? Estou muito triste e com sérios problemas em meu casamento. Olha, estou muito triste e com sérios desafios, minha querida. Sérios desafios no meu casamento. Meu marido está sempre com os amigos e a bebida, me deixando sozinha em casa. Já conversei com ele, cheguei a mandar ele embora, mas ele chorou e disse que iria mudar. Passaram 2 semanas e ele voltou a fazer tudo novamente. Sou uma boa esposa, fiel, trabalho muito para ajudar com as despesas, cuido dos afazeres domésticos, não mereço que ele faça isso comigo. Vocês podem imaginar como eu me sinto. Desprezada, como se a companhia dos amigos fosse mais importante que a minha. Fico em casa sozinha, sem saber onde meu marido está. Eu o amo muito, não consigo terminar com ele, mas também não estou feliz assim. O que eu faço? É interessante, né? Nós estávamos falando agora há pouco exatamente sobre isso. Até parece aquela história que eu contei do marido que sentia a liberdade dele sendo agredida e a mulher sentia a lealdade dela sendo agredida. Então ela está se sentindo diminuída porque o marido fica no bar. Agora, tem uma coisa importante, minha querida, que é comportamento. Eu vou pedir para você, comece a pensar o que é que você pode fazer para ser sedutora. Cada vez que seu marido chegar em casa, como é que você pode se comportar para que ele fique chateado por não ter voltado antes? Nossa, o que é que eu estava perdendo? Por que eu não vim antes para casa? Para que ele fique fora de casa, imaginando a hora que vai voltar para casa. Mas esse é o 4º relacionamento, né? Nós falamos. Primeiro é ele com Deus. Não é lá essas coisas se ele fica bebendo, né? Ele com os espíritos. Não é lá essas coisas porque ele fica na mão daqueles que manipulam os barbantinhos, que são os manipuladores de fantoche. Então ele fica como um fantoche, não tem muita vontade. Você fica na sua casa também nos barbantinhos, sendo manipulado pelos fantoches, também sem ter muita liberdade. Aí o que acontece? Quando ele chega em casa, você está de cara amarrada, porque você ficou esperando e ele não apareceu. Aí você pega e o trata de uma maneira, né, agressiva, provavelmente. Se não, mesmo que você não fale nada, a vibração vai transparecer. E ele vai ficar pensando assim, estava muito melhor no bar. Era muito melhor com os meus amigos e com a loira, a cerveja, né? Então, procure ter o comportamento de agir de forma a que ele queira voltar para casa. Se nós somos cobradores, ou se não, se somos cobradoras, se somos as esposas, então o que vai acontecer? Os esposos vão querer ficar longe, vão querer ficar no bar, vão ficar com os amigos. Agora, a coisa mais importante também, isso eu estou falando para você, se fosse falar para o seu marido, eu não sei que e-mail ele poderia me passar, mas ele dizendo como é que ele fica no bar, eu ia dizer para ele, olha, você está fazendo uma coisa negativa, uma coisa ruim, porque não é um bom ambiente, a companhia espiritual não é boa, seria muito mais interessante você ir para casa, cuidar da sua mulher, conversar com ela, pensar nos projetos de vida e até, se for o caso, dar graças a Deus, chegar. Vamos fazer uma prece? Que gostoso que o dia foi hoje. Deus abençoa o nosso dia, permita que nós possamos caminhar os teus caminhos e fazermos a sua vontade. Eu também estou pedindo agora
que nós, eu e vocês, todos sejamos capazes de caminhar os caminhos de Deus. Paz e luz no coração de todos e até a próxima semana, se Deus quiser.